Olá, boa tarde. Na conversa pública de hoje, nós vamos falar sobre missões. Vamos conhecer a história do pastor Wellington Anjos, que atua em um país da janela 1040. E em uma entrevista, ele nos conta como pregar o evangelho nesses países e as dificuldades encontradas por muitos deles. Quase 98% da população da Turquia é muçulmana, enquanto que o restante é composto pela religião judaica e as várias comunidades cristãs. Todo cidadão tem o direito à liberdade de religião e o direito de praticar sua fé no país, como indicado na Constituição. Um dos princípios fundamentais da República Turca é o laicismo, uma doutrina filosófica que defende e promove a separação do Estado das igrejas e comunidades religiosas, assim como a neutralidade do Estado em matéria religiosa. Entre os países islâmicos, a Turquia é o único país que possui laicismo na sua Constituição e esta doutrina é posta em prática na vida social. No período da República, em 3 de março de 1924, o Califado e o Ministério da Lei Islâmica foram abolidos e, com isso, deu-se início à unificação da educação e justiça. Esses processos constituíram grandes passos para o começo dessa fundação. Apesar disso, devido à forte atuação de grupos extremistas como o Estado Islâmico, o país está em 41º lugar na lista da classificação da perseguição religiosa em 2015. A Turquia aparece pela primeira vez como um país no top 50 da perseguição, com 52 pontos. Em 2014, o país marcou apenas 32 pontos. O último país da lista no ano passado, Níger, marcou 45 pontos. A combinação da persistência de restrições legais e comentários negativos de alguns funcionários do governo para com os cristãos, hostilidades sociais e a ascensão do islamismo continuam a limitar os cristãos. Há pouca esperança de que a situação melhore em breve. O principal motivo de perseguição na Turquia é o extremismo islâmico. O nacionalismo religioso também desempenha um grande papel no aumento da perseguição. Isso afeta especialmente os cristãos ex-muçulmanos. Família, amigos e comunidade pressionam com veemência esses novos cristãos para que voltem ao islamismo, alegando ser a fé de seus pais. Quando a família se opõe à conversão, eles se tornam secretos aos demais parentes, por tratar-se de desonra à família muçulmana. Isso faz com que muitas vezes o novo cristão não professe abertamente sua fé, mas participe secretamente de cultos e reuniões com outros cristãos. Uma característica latente na Turquia é o alto nível de nacionalismo religioso. A opinião geral é que um turco nasce muçulmano. Como resultado, a atitude em relação ao cristão convertido é muito hostil e quase sempre resulta em acusações de insultar a identidade turca. Este é considerado um delito grave e o cristão turco tem de enfrentá-lo diariamente. Os grupos de cristãos que são mais severamente perseguidos são grupos tradicionais, todos monitorados regularmente e sujeitos a certos controles e limitações por parte do governo. Seus membros são considerados estrangeiros em muitos assuntos de responsabilidade pública. O grupo de recém-convertidos, que são cristãos convertidos de origem muçulmana, suportam um dos maiores pesos da perseguição na Turquia. A pressão vem da família, amigos, comunidade e até mesmo das autoridades locais. Grupos evangélicos se encontram em lares por não poder pagar um lugar para encontros. Isso gera uma tensão muito grande, pois a qualquer momento o grupo pode ser entregue às autoridades turcas. E é essa realidade que muitos missionários cristãos enfrentam diariamente. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Késia. Quero saudar todos os irmãos da Igreja Boa Nova, toda a igreja brasileira, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, então vamos começar falando para quem está em casa, explicando como funciona esse trabalho que o senhor faz há 15 anos já, né? Sim, aproximadamente 15 anos. É o maior desafio que a igreja tem hoje, atuar entre os povos não alcançados desse planeta, exclusivamente janela 10x40. Então é um desafio muito grande e Deus tem feito milagres, tem feito muitas coisas nessa região do planeta que tem sido negligenciada pela igreja. Pastor, eu queria que você detalhasse melhor como é que é feito esse trabalho. O mundo islâmico requer uma estratégia, porque muitos obreiros ou missionários que não tiveram uma estratégia, não fizeram um bom trabalho. Então, ao longo dos anos estudando, nós percebemos isso. Quando chegamos nesse país muçulmano, nós percebemos que as crianças são fanáticas por futebol. Então, nós regressamos ao Brasil, fizemos alguns cursos aqui na CBF, no sindicato, Associação Brasileira de Treinadores.
pegamos diplomas e não voltamos mais como M's ou pastor, porque não vai conseguir fazer um bom trabalho. E Deus começou a abrir as portas através do esporte, dessa estratégia missionária. E nós entramos em lugares que nunca um missionário entrou, nunca um crente pisou. E foi maravilhoso. Muitos não entenderam, muitos amigos nossos de ministério não entenderam, mas Deus está salvando vidas. Deus está salvando vidas. Isso que é o mais importante. Além disso, pastor, há um trabalho específico que a sua família faz com refugiados, né? Explica pra gente como é que funciona, como é que vocês começaram a trabalhar com essas pessoas. Essa questão dos refugiados na Síria, a imprensa começou a divulgar agora, mas a guerra já tem 4 anos e meio. Então agora eles têm falado muito dos refugiados em toda a Europa, mas a causa disso tudo é o Estado Islâmico, que é o ISIS, que não pode nem ser mais chamado de ISIS, porque o Estado Islâmico do Iraque e da Síria já estão em mais de 6 países, estão crescendo muito, então não pode ser chamado mais de ISIS. Então eles estão causando tudo, pela expansão, pela visão deles teológica, de dominar o mundo todo. Essa é a visão deles. Pastor, o senhor trabalha em uma região conhecida como a Janela 1040. Queria que o senhor explicasse melhor para quem está em casa como é que funciona a pregação do evangelho nessa região, as dificuldades, os desafios que vocês têm que enfrentar. Nós já trabalhávamos com os ciganos, com os turcos, com os curdos, com os iraquianos, iranianos, ao longo desses 15 anos. E agora, esses últimos anos agora, vem a questão dos refugiados sírios, que começaram a chegar, passar na nossa porta, na rua, nas lixeiras e nas praças, montando suas barracas, seus acampamentos. Então, para nós não foi um choque, porque a gente estava acostumado a trabalhar. É já o nosso chamado trabalhar com os pobres, com os necessitados. Então, nós só aumentou mais nosso trabalho, então tem sido o nosso foco principal, estar ajudando eles que necessitam mais, que conseguiram fugir do Estado Islâmico, que deixaram tudo para trás, suas casas deixaram tudo, e estão nas praças, nas ruas, com fome, com frio, e nós estamos ali como igreja fazendo a nossa parte, ajudando, levando cesta básica, alimento, montando um projeto esportivo com as crianças refugiadas. São coisas que a gente mostra, a gente tem tudo, fotos, temos tudo isso. A Janela 10x40 é o maior desafio hoje para a igreja, não só brasileira, mas mundial. Embora a igreja mundial, a Europa, as igrejas acabaram as igrejas. Os Estados Unidos está passando por um processo também ruim. O Brasil é o único região, os países latinos que tem já uma certa estrutura que pode fazer alguma coisa. Então tem sido um desafio muito grande para a gente estar trabalhando com essas pessoas que está ali dentro da Janela 10x40, que é o maior desafio para a igreja hoje, onde estão os 3 maiores blocos religiosos, que é o islamismo, o hindu e os budistas. O que mais persegue a igreja é o islamismo. Então tem sido um desafio e cada dia mais a Janela 10x40 está fechada para os missionários. Muitos missionários tiveram que sair da Janela 10x40. E Deus tem nos sustentado lá, tem nos guardado lá dentro, onde foi conhecido há muito tempo atrás como o cinturão da resistência. Então, Janela 10x40 pega 10 graus acima da linha do Equador e a 40 graus a oeste. Então, pega o norte da África, pega os países muçulmanos aí conhecidos como Turquia, Irã, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, países da Indochina, né, que é Laos, Camboja, Vietnã. Então, são os países fechados para o Evangelho, onde não tem missionários. São mais de 5.000 povos que ainda não pronunciaram o nome de Jesus. No próximo bloco, a nossa entrevista continua. E o pastor Wellington nos conta como descobriu o seu chamado para missões. Não saia daí!